Olá, meu nome é Alessandra e as pessoas me conhecem como a acupuntura sem agulhas, né? E hoje neste vídeo nós vamos falar por que é tão importante que você cuide deste órgão. Se você anda se irritando demais, se você percebe que age de um modo exagerado às vezes, com coisas insignificantes até, se a sua paciência está sempre no limite e às vezes você tem a sensação de que vai explodir e seu nível de tolerância está muito baixo, e se você ainda dorme mal e costuma sentir muito cansaço, todos esses podem ser sintomas de que seu fígado está em desequilíbrio. E não se assuste, porque 80% das pessoas do mundo têm o fígado em desequilíbrio e não sabem. Você sabia que o fígado tem controle direto sobre o crescimento e funcionamento de cada célula do seu corpo? Que qualquer tipo de problema com as células se deve a uma insuficiência no funcionamento do fígado. Portanto, ele está direta ou indiretamente ligado a qualquer desequilíbrio que possa surgir no seu organismo. Daqui a pouco eu vou te mostrar como você pode descobrir como que está a saúde do seu fígado. E depois eu vou te mostrar uma sequência de pontos que vai te ajudar principalmente naqueles dias que você abusa das comidas ou das bebidas. Sabe quando você tem um ataque de fígado? Essa sequência de pontos vai te ajudar nesses dias. Mas vamos continuar agora. Quando o nosso fígado não está conseguindo cumprir bem a sua função, ele quase não apresenta sintomas que se relacionem diretamente com ele. Ele começa a apresentar sintomas quando a doença já está muito mais avançada e mais crônica. Entenda que uma coisa é você não ter sintomas, outra coisa muito diferente é você ter disposição, estar bem, ter todo o seu organismo funcionando de forma eficiente e ter equilíbrio emocional para lidar com as coisas do dia a dia. Bom, para sobreviver você precisa de quê? De oxigênio, de água, de nutrientes, pois as células do seu corpo também. E quando o fígado ele está em equilíbrio e ele consegue desempenhar bem a sua função, ele consegue dar água, oxigênio e nutrientes para cada célula. E dessa forma, elas também conseguem eliminar do nosso organismo, né, as substâncias do resíduo metabólico. E quando elas estão funcionando bem, quando elas recebem oxigênio, nutrientes, elas também conseguem manter uma comunicação perfeita com o nosso sistema nervoso, com o nosso sistema endócrino e com todas as partes do nosso corpo. Perceba como o fígado, ele participa em quase todos os processos metabólicos do nosso organismo. Livros de medicina o listam como mestre de mais de 500 funções. O fígado é tão importante, gente, que qualquer tipo de desequilíbrio, deficiência ou possível crescimento anormal das células se deve principalmente a uma insuficiência na função hepática. Você percebe como é importante cuidar dele? Um grupo de cientistas da King's College, em Londres, constatou que problemas no fígado aumentam a propensão à depressão e ansiedade também. E talvez porque muitas pessoas não relacionam isso com o fígado, talvez seja por isso que existe tanta gente com depressão e com ansiedade. Porque, como eu falei antes, ele quase não apresenta sintomas que se relacionem diretamente com ele, né? E qualquer obstrução no organismo resulta em uma doença ligada direta ou indiretamente com o fígado. Muitos especialistas acreditam nessa verdade. Você sabe que quando o fígado está congestionado, ele pode obstruir o fluxo de sangue venoso para o coração, provocando ataques cardíacos ou arritmias? Porque as toxinas, quando não são neutralizadas pelo fígado, ficam danificando o coração. E quando o fígado não consegue cumprir bem a sua função de desintoxicar, ou seja, de eliminar as toxinas e agentes patogênicos, se ele não consegue fazer isso com eficiência, os resíduos metabólicos podem atingir níveis mais elevados no sangue e assim causar sintomas também como cansaço, irritabilidade, dores de cabeça, má digestão, dores musculares, dores nas articulações também. Esses são apenas alguns dos sintomas que nos indicam que o fígado não está conseguindo neutralizar ou eliminar as toxinas do nosso organismo. E logo nós vamos ver outros. Depois do cérebro, o nosso fígado é o órgão mais complexo e importante do nosso organismo, porque o fígado controla os mais complicados processos digestivos e metabólicos e afetando dessa forma a vida e a saúde de todas as células do nosso corpo. Este órgão é vital para manter o nosso bem-estar e a saúde do nosso corpo físico, mental e emocional. Vamos fazer um teste e ver como está a saúde do seu fígado?
O nosso corpo fala, literalmente, mas nem sempre sabemos identificar os sinais, nem sempre a gente entende os sinais que o nosso corpo está emitindo. A medicina oriental tem muitos métodos para tentar descobrir as causas de um desequilíbrio ou de uma doença, tá? E um deles é fazer pressão em determinadas regiões do nosso corpo, né, para saber qual que é o estado de saúde de um determinado órgão ou se algum meridiano está em desequilíbrio. Quando eu falo meridiano, é canal energético, tá? Porque nem todo mundo sabe o que é o meridiano, né? Bom, nesse caso, para saber como está a saúde do nosso fígado, nós vamos pressionar nesta região daqui, que é o hipocôndrio, tá? Então, você vai pressionar aqui, você vai ver como está essa região aqui, ela está dolorida. Você pode também, de repente, ficar reto, pressionar ou deitar também e pedir para que outra pessoa faça essa pressão aqui, mas de preferência você precisa ficar reto. Se essa região aqui estiver dolorida, talvez o seu fígado esteja em desequilíbrio, tá? Mas tem outros sinais também que nos indicam de que nosso fígado está em desequilíbrio, tá? Agora eu vou te fazer umas perguntinhas, tá? Para saber também, para tentar descobrir como que está a saúde do seu fígado. Você fica constantemente irritado? Você tem prisão de ventre? Você costuma ter coceira nos olhos? Você tem ansiedade por comer, sabe aquela compulsão? Seus olhos costumam ficar avermelhados assim com muita frequência? Quando você tem dores de cabeça, geralmente as suas dores de cabeça são nas têmporas ou nos olhos? Você costuma também ver aqueles pontinhos brilhantes assim no seu campo de visão? Outro método diagnóstico que utilizamos na medicina oriental, né, é através da língua. Se a sua língua ela estiver aqui nas laterais, aqui principalmente aqui avermelhada, isso pode ser outro sintoma. E se você tem as mãos um pouco trêmulas também, você costuma ter as mãos um pouco trêmulas, e você dorme bem à noite, você sofre com insônia, você tem com frequência infecções, e as suas TPMs como são? São constantes? Você sofre muito com as TPMs? Ou você tem transtornos menstruais ou na menopausa? Se você sentiu dor nesta região e respondeu que sim a pelo menos uma das questões anteriores, certamente o seu fígado está precisando de melhores cuidados. E se você sofre com depressão ou com alguma doença crônica, você não precisa nem responder as anteriores, porque certamente o seu fígado está desequilibrado. Como falamos anteriormente, é o fígado que comanda o fluxo de energia de todo o nosso corpo. Qualquer desequilíbrio em suas funções geralmente afeta a outro órgão. Porque a maioria das pessoas que sofrem com alguma doença crônica tem o fígado em desequilíbrio. Como falamos anteriormente, é o fígado que comanda o fluxo de energia de todo o nosso corpo. E qualquer desequilíbrio nas suas funções geralmente afeta outro órgão. E você sabia que um fígado e um sistema imunológico saudável pode destruir completamente qualquer vírus? Além de tudo isso, o fígado é chamado de o nivelador das emoções, pois quando ele está em equilíbrio, quando ele funciona bem, durante as 24 horas do dia, ele age modulando as nossas emoções, para que a gente não sofra tanto assim com grandes oscilações emocionais. E é por isso que você fica muito irritado quando o seu fígado está doente. Ou seja, o fígado é importante também para o nosso equilíbrio emocional. Ele nos proporciona a tranquilidade para lidar com as coisas do dia a dia, para que a gente tenha equilíbrio para lidar com os desafios da vida. Gente, antes de fazer essa desintoxicação que eu vou comentar agora para vocês, a irritação era uma constante na minha vida. Eu parecia que estava sempre de TPM, né? Agora eu estou rindo, né? Mas realmente eu sofria muito com isso, eu vivia muito irritada. Eu ficava irritada com qualquer coisa, e pobre do meu namorado, né, que tinha que me aguentar. Bom, vamos continuar. Para restabelecer a saúde do fígado, não é suficiente apenas começar a se alimentar de forma um pouco mais saudável, tá? Em primeiro lugar, precisamos equilibrar o órgão energético, depois desintoxicar e eliminar os resíduos que você vem acumulando ao longo da sua vida. E esses resíduos, eles acabam se transformando em cálculos. E você sabia que os cálculos se formam muito mais no fígado do que na vesícula? Cálculos biliares, o que são os cálculos, né? São depósitos duros, como pedras, né, que se formam dentro do fígado e da nossa vesícula. E os cálculos biliares variam de tamanho, né? Eles podem ser do tamanho de um grão de areia, bem pequenininhos,
ou até de uma bolinha de golfe, assim, por incrível que pareça. Quando eu fiz essa desintoxicação no fígado, né, gente, eu me surpreendi, porque eu me considero uma pessoa saudável, né, eu tenho hábitos de vida saudáveis, eu me alimento bem, e quando eu fiz, uma das pedras assim maiores que eu expeli foi uma pedra desse tamanho, eu me surpreendi muito, porque eu achei que eu não ia expelir tantas pedras. Você sabia que os cálculos biliares no fígado causam muito mais doenças e desequilíbrios do que os que se localizam na nossa vesícula? A maioria das pessoas não sabe disso e ficam surpresos como depois de realizar essa desintoxicação, eles conseguem eliminar os cálculos de uma forma simples e sobretudo natural. Daqui a pouco eu vou te dar mais detalhes dessa desintoxicação, né? Talvez você esteja pensando, eu não tenho pedras no fígado, né? Eu também pensava isso, né? Porque eu não tenho problemas de saúde, como eu falei antes, eu me considero uma pessoa saudável, me alimento bem. Mas depois que eu fiz a desintoxicação, eu me surpreendi quando eu vi que realmente eu tinha muitas pedras no meu fígado. Bom, agora nós vamos ver quais são os hábitos que podem levar à formação desses cálculos, tanto no fígado quanto na vesícula. Por exemplo, a superalimentação, ou seja, ingerir alimentos em demasia, né? Ficar beliscando entre horas, assim, entre as refeições. Fazer lanches no meio da noite, sabe? Quando você acorda ali para assaltar a geladeira. Comer alimentos sem substâncias, em que eles não alimentam. Comer antes de deitar, ou seja, jantar muito tarde. O consumo excessivo de proteínas, comer muita carne, o estresse, o cigarro, consumo de bebidas alcoólicas, bebidas processadas e comidas com muito conservante, o açúcar, o sal refinado, a falta de consumo de água, quando a gente bebe pouca água também, e o consumo regular de café, de refrigerantes e de adoçantes artificiais também. E bom, e os medicamentos, lógico, eles são os grandes causadores de cálculos no nosso fígado. E tudo isso leva à formação de cálculo tanto no fígado quanto na nossa vesícula. Mas a boa notícia é que você não vai ter que mudar drasticamente todos os seus hábitos para ter um fígado saudável e para evitar que se formem esses cálculos. Como eu falei antes, eu fiz essa desintoxicação, ela dura 7 dias, né? Eu já fiz 2 vezes essa limpeza. E essa limpeza foi um naturópata alemão que desenvolveu e nós complementamos e aprimoramos a sua eficiência, unindo essa limpeza com os protocolos, com a sequência de pontos deste método. E este método, o que faz, né? Ele basicamente promove o equilíbrio mediante os estímulos que realizamos nas nossas mãos nos canais energéticos. E como tudo está intimamente ligado, por isso que vimos a necessidade de complementar, unir a limpeza física com a limpeza energética, para poder equilibrar este órgão em todos os aspectos. Na internet você pode se informar e saber mais, pesquisar a respeito dessa limpeza, né? Você pode fazer sozinho. Mas eu te aconselho a fazer com alguém que já tem experiência, né? Porque são várias etapas, certamente você vai ter muitas dúvidas se fizer sozinho. Eu me sentiria muito mais segura de fazer com alguém que já passou por esse processo, né? Eu tive a sorte de ter o acompanhamento da minha mãe, ela já tinha feito algumas vezes, então para mim me deu uma certa segurança fazer com alguém que já tinha experiência. Gente, se não fosse essa desintoxicação, a saúde da minha mãe não seria a mesma, né? Porque ela teve malária, né? Ela foi uma vez ao Amazônia com um grupo de amigos, elas se meteram na mata amazônica, ficaram 2 dias perdidos, aí ela foi picada pelo mosquito da malária, né? Então ela quase morreu e logo depois, em seguida, ela pegou hepatite da minha irmã, né? Logo em seguida não passou nenhum ano, ela teve hepatite. Então imagina como que estava o pobre fígado da minha mãe. Os médicos na época disseram para a mãe que com o passar dos anos ela ia sofrer muitas sequelas, né? Principalmente porque ela pegou malária, né? E hoje ela tem uma saúde de ferro e raramente ela fica doente. Então a saúde dela certamente não seria a mesma se ela não tivesse feito essa desintoxicação algumas vezes, né? O fígado dela estaria apresentando sintomas em todo o seu organismo. Bom, se você quiser saber mais a respeito da desintoxicação, eu vou colocar o link aqui abaixo, tá? Bom, vamos lá. Agora eu vou te mostrar a sequência de pontos que vai te ajudar a aliviar aqueles desconfortos que surgem quando você está com um ataque de fígado, quando abusou das comidas, dos doces, da bebida também. Então, se você é novo por aqui,
e você não conhece ainda muito bem como que funciona o método no microsistema das mãos, como que a gente faz? Para realizar a pressão nos micropontos na nossa mão, você vai precisar de um objeto como este, tá? Você pode fazer também a pressão no ponto com uma caneta, sem tinta de preferência, né? Com um lápis ou qualquer objeto com a ponta similar. Então você vai colocar o objeto no ponto e vai manter a pressão durante 3 minutos, não menos do que 3 minutos, certo? Essa pressão você precisa pressionar, não é simplesmente colocar o objeto ali, você precisa exercer uma pressão no ponto, tá? Então vai manter a pressão durante 3 minutinhos. No mapa das mãos que aparece ali na imagem, tá? Nas mãozinhas, você vai poder localizar melhor essa sequência de pontos na sua mão. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu objeto, você vai colocar no ponto ali, manter a pressão, não precisa girar nem fazer nada. Às vezes, em outro vídeo eu até comentei isso, né? Os alunos perguntam, posso girar, pressionar, dar 3 pulinhos, enfim. Não é necessário, é simplesmente... Essa é uma das formas de estímulo mais simples que a gente ensina, né? No nosso curso a gente ensina mais 3 formas de estímulo que são muito eficientes, mas com essa você já vai conseguir perceber alguns resultados. Então você vai colocar o objeto no ponto, manter a pressão e você pode fazer isso quando está assistindo televisão, quando está no trânsito, se você mora em São Paulo, Brasília, né? Logicamente quando o carro está parado, né? Então você pode fazer isso quando está conversando com alguém e é bem simples. Então você vai manter a pressão durante 3 minutos em cada um dos pontinhos que aparece na imagem. Eu não vou mostrar aqui na minha mão porque na imagem você vai conseguir localizar melhor esses pontos, né? Você vai se guiar pelas linhas das mãos para que você consiga pressionar o pontinho certo na sua mão. Aqui no nosso canal a gente publica muitos vídeos, tem muitos vídeos que você pode aprender como que este método funciona. Eu ensino em alguns vídeos outras sequências de pontos, publico muito conteúdo no nosso canal no Telegram, no Instagram. Então agora eu quero te pedir que você me ajude a divulgar este canal para que mais pessoas conheçam este método que é natural, como que as pessoas podem aliviar os desconfortos assim que surgem no dia a dia, né, com uma ferramenta simples e natural. Então por isso quero te pedir que compartilhe com mais pessoas, que com isso você vai nos ajudar a que mais pessoas conheçam este método e vai nos ajudar a que este canal cresça. Então eu espero te ver mais por aqui, nos vemos nos próximos vídeos.